ॐ शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सद्गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। Om Shanti Shanti Shanti. Então, a gente estava vendo os pilares de uma vida de yoga, né? Esse é o tópico de todo o nosso curso. A gente viu pilares no sentido dos valores universais, de técnicas de sadhanas, de disciplinas que vão levar a gente a uma vida de yoga, né? A cumprir uma vida de yoga, viver uma vida de yoga, que é muito mais do que um conjunto de técnicas restrito a uma prática, seja ela física, seja ela na forma de meditação, seja ela no for. Então, nessa linha a gente estava vendo. Então, o objetivo da aula de hoje é primeiro colocar o que é yoga em contexto, né? Para que a gente entenda realmente o que o yoga traz para a gente precisa ver o yoga dentro da perspectiva do contexto em que ele está inserido. E a partir desse contexto expandir, né, a visão para o que chega para a gente no Ocidente, que é uma segunda etapa. Então a gente precisa entender primeiro que o yoga não é apenas o conjunto de práticas como a gente vê no Ocidente, ou seja, como chega para a gente no Brasil. Por quê? Porque inclui todo um estilo de vida, inclui toda uma tradição por trás, inclui principalmente ideias e práticas que não estão nem perto de coisas que a gente imaginaria nascendo no Brasil, né, em pleno século XX. Por quê? Porque existem, dentro da tradição de ensinamento, uma linhagem de mestre-discípulo, 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 que vem mantendo essa tradição viva. E é essa linhagem que faz com que a gente tenha acesso hoje. Mas aquilo que a gente tem acesso hoje não é apenas, é apenas uma fatia, né, de um todo que é muito maior. Então, para a gente entender, primeiro a gente tem que trazer para o nosso entendimento, trazer para a nossa mente, que o yoga nasce dentro de uma tradição que é originalmente védica. Apesar das linhas de yoga ficarem independentes, se diferenciarem, estabelecerem um sistema filosófico e prático muito particular, né, muitas vezes, em algumas escolas, né, em algumas linhas dessa tradição do yoga, até negando a própria existência dos Vedas, negando a validade dos Vedas como meio de conhecimento, ainda assim, a gente buscando a origem de tudo, a gente vai ver que a origem do yoga está dentro de uma tradição védica. Mesmo que essa origem do yoga, como é dito, venha do próprio Senhor Shiva, que se manifestou na forma do Adi Yogi, do primeiro yogi que existiu, e que ensinou para sua esposa Parvati. Né? E Parvati e os outros aprenderam e ensinaram para os seus discípulos, e o yoga chega até a gente hoje. Ainda que a gente pegue isso como a origem do yoga, a gente tem o yoga vindo do próprio Ishvara. E o Ishvara nasce dentro da tradição védica. A ideia de Ishvara, né, do criador desse universo, está presente dentro da tradição védica. Então a gente, apesar das linhas, digamos assim, modernas, estabelecerem muitas vezes até uma separação da tradição védica, dizendo que isso aí é Veda e eu sou yoga, então o nosso grupo para o lado de cá, aquele grupo para o lado de lá, ainda assim a gente precisa entender que tudo isso faz parte de uma família muito grande.
Essa família originalmente está lá com um pezinho nos Vedas. E a tradição védica não só nasce dos Vedas, mas ela nasce da própria respiração de Ishvara. O próprio Veda escreve lá, descreve, que o Veda nasceu a partir da respiração do Criador, como se fosse uma expiração, todo o conhecimento do universo, que é chamado Veda, né, que chega para a gente na forma de 4 livros, mas que, na verdade, não representa exatamente esses 4 livros. Isso é o que, em algum momento, alguém, né, Veda Vyasa deixou escrito para que não se perdesse. Mas o Veda se apresenta como todo o conhecimento sobre a criação desse universo, sobre o funcionamento desse universo, sobre os ciclos desse universo. Então, o próprio Veda se apresenta como um meio de conhecimento, como um pramana, que nem os seus olhos são um pramana, seus ouvidos são um pramana. O que é um pramana? É um meio através do qual a gente adquire conhecimento. Então, através dos olhos, eu sou capaz de reconhecer formas e cores. Através dos ouvidos, eu sou capaz de reconhecer sons. Através do tato, eu sou capaz de perceber se essa superfície é macia, se é dura, se é delicada, se é ríspida. Todos esses sentidos captam informações do ambiente e trazem para dentro da minha mente, que vai processar essas informações com base na minha memória e na minha capacidade de aprender, de raciocinar, com a minha lógica, com a capacidade de ligar os pontinhos, né? Que é o que a gente chama de lógica. Todos esses são meios de conhecimento, inclusive a mente é um meio de conhecimento. Por exemplo, a mente é necessária para descobrir, para reconhecer que existe espaço entre eu e essa câmera. Né? Eu vejo a câmera, eu vejo o meu próprio corpo, mas eu não vejo o espaço no meio. A minha mente é capaz de estabelecer um raciocínio lógico e concluir que existe um espaço vazio entre eu e a câmera, calculando a distância entre eu e a câmera. Esse é o problema com quem dirige, né? Você tem que calcular ali para poder estacionar. Então, estacionar não é só uma habilidade manual, você tem que fazer um bom cálculo antes de colocar, né, o carro em posição. Então, a nossa mente também é um meio de conhecimento interno. Os órgãos dos sentidos são meios de conhecimento virados para fora. E o Veda é um meio de conhecimento independente, chamado Shabda Pramana. Então, é um meio de conhecimento que depende de Shabdam, de palavra. Então, o Veda, através das suas palavras, revela um conhecimento que a gente não tem condições de adquirir por a gente mesmo. Essa é a definição de Pramana. O que os olhos revelam para você, os seus ouvidos não tem nada a falar sobre aquilo. Imagina, você está vendo uma bola assim redonda e cor de rosa. Aí o seu ouvido diz, não, isso aí não é rosa não, isso aí é vermelho. Aí seus olhos vão discutir com seus ouvidos, não, é rosa. O ouvido vai dizer, não, é vermelho. Não pode. O que os olhos revelam de formas e cores estão no espectro de atuação dos olhos. O espectro de atuação dos ouvidos é outro, é com os sons. Então os olhos não podem falar nada para o ouvido para dizer que você está ouvindo mais agudo, mais grave. O campo de atuação dos olhos é somente dos olhos. Não, o conhecimento que os olhos revelam é apenas revelado pelos olhos, nada mais. O conhecimento que os ouvidos revelam são revelados apenas pelos ouvidos, nada mais. Esse conhecimento revelado pelo ouvido não pode ser negado pela existência de algum tipo de conhecimento captado pelos olhos, porque eles trabalham em campos diferentes, em espectros diferentes. Da mesma forma, o Veda é um meio de conhecimento, através das palavras, Shabdam, que revela um tipo de conhecimento dentro de um espectro, que não é revelado através dos seus olhos, dos seus ouvidos, nem do seu tato, do seu paladar, do seu olfato, nem mesmo da sua mente. Então o Veda se apresenta como um pramana. Se apresenta dizendo que o próprio Veda nasceu Nishwasitam Iva, como se fosse Iva Nishwasitam, uma expiração.
De quem? Ishwarasya, de Ishvara. Então, daquele que manifesta esse universo, que está aqui manifesto na forma desse universo, manifestou também todo o conhecimento sobre o universo. Então, desse conhecimento, a tradição de conhecimento nascida dos Vedas se diversificou em várias áreas de conhecimento. Yoga, Ayurveda, que é a medicina, Jyotisha, que é a astrologia, Vyakarana, que é a gramática, Nirukta, que é o uso de determinadas técnicas para entender a origem das palavras. Chandas, as técnicas de canto, com todas as métricas possíveis para cantar, não só os Vedas, mas também os versos e tudo mais. Né? Lógica, Tarka, Nyaya, análise, Mimamsa, análise respeitosa da primeira parte e da segunda parte dos Vedas. Tudo isso nasce desse coração védico, que se ramifica em várias áreas de conhecimento, que se especifica, se ramifica. E dentro de cada uma dessas áreas a gente vai ter grandes acharyas, grandes pessoas ensinando para a gente sobre o conhecimento básico desse Veda e como aplicar esse conhecimento numa determinada sub-área. Né? Então, como a gente tem, por exemplo, você vai fazer faculdade de matemática. Quantos professores você vai ter na faculdade? Não vai ter só um. Né? Matemática, quando você entra na faculdade, vai se diferenciar, destrinchar, se dividir, se especializar em várias sub-áreas. Cada uma dessas sub-áreas vai ter um professor-chefe lá, né? Chefe daquela cadeira. Da mesma forma, dentro dessa tradição nascida dos Vedas, a gente vai ter vários acharyas, homens e mulheres, que começaram não só um conhecimento independente, como a gente às vezes vai encontrar, porque eles discordaram de algum ponto aqui, eles abriram sua própria escola de conhecimento, ou a sua própria linha filosófica, escola de pensamento. Mas dentro daquilo que eles aprenderam, dentro do coração dos Vedas, eles discordaram de alguns pontos e criaram a sua linha paralela, digamos assim. E assim toda a árvore da tradição védica vai se ramificando. Então existem aquelas escolas que, nascidas dos Vedas, continuam valorizando a função dos Vedas, mas divergindo em alguns pontos. Essas são chamadas escolas de pensamento, escolas filosóficas, escolas de conhecimento, chamadas ásticas. Asti iti ástica. É uma tadita, é uma palavra em sânscrito derivada dessa frase, asti iti. Então, isso é. O Veda é Vedaha asti. Então, o Veda é real para eles. Eles confiam, eles colocam a sua confiança, a sua reverência nos Vedas. Então, a gente vai encontrar 6 escolas ásticas, né, que são, digamos assim, derivadas de todo o ensinamento dos Vedas e que dão validade, dão essa capacidade de ser reconhecido como meio de conhecimento para o Veda. Então, todas as escolas ásticas consideram o Veda como um meio de conhecimento. E é o meio de conhecimento pai de todos eles. Apesar das diferentes escolas discordarem de alguns pontos aqui e ali. Existem outras 6 escolas chamadas násticas. Nasti, iti, nástica. Nastikaha. Né? São escolas que dizem nasti. Isso não é. Isso não existe. Então, Vedaha nasti. O budismo, por exemplo, o jainismo, na verdade, 3 escolas de budismo, jainismo, zoroastrismo, alguma coisa assim. Os discípulos de Zoroastro. Todos eles dizem Veda Nasti. O Veda não existe para eles.
Então essas escolas nasceram completamente independentes, separadas dos Vedas. Apesar do budismo ter nascido com Siddhartha Gautama, que nasceu dentro do hinduísmo, dentro da tradição védica, e quebrou com a tradição védica e negou os Vedas. Mas todos os seus ensinamentos foram influenciados pela tradição védica. Ele nasceu, cresceu, virou um adulto com todas aquelas impressões, com toda aquela criação, com todo aquele pensamento, com toda aquela cultura. Ele pensou muitas coisas e desenvolveu, né, um ensinamento que depois, mais tarde, parece que tem alguns séculos de distância entre o Buda, o primeiro Buda, e os budistas surgirem na Índia. Parece que tem 2 ou 3 séculos de intervalo entre as primeiras escolas budistas serem reconhecidas na Índia. Ainda assim, nesses 200 ou 300 anos, o conhecimento que Buda ensinou talvez tenha se modificado também, talvez tenha juntado com alguma outra coisa aqui e ali. Mas ele é considerado o primeiro Buda. Mas a gente também não pode dizer que ele está completamente separado de uma escola independente. Mas todo o conhecimento que ele deixou nega o conhecimento que está nos Vedas. Não considera o Veda como um meio de conhecimento. Então, assim, a gente passa a ter 2 escolas, ásticas, násticas, dois grupos, digamos assim. Dentro das ásticas, que consideram o Veda como Paramana, a gente vai ter Yoga, Vedanta, Sankhya, Mimamsa, Nyaya como escolas separadas. Por quê? Porque elas têm um Pravartaka, porque elas têm um iniciador, alguém que começou aquele pensamento daquele jeito? Não. Alguém que formatou um conhecimento que já se tinha, que já se via, que já se estudava, mas aquele iniciador, ele formatou num sistema. Então, o que ele começa naquele momento não é uma nova escola, mas é uma forma sistematizada de olhar para aquele conhecimento. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que entender. Porque a gente vai ver em vários lugares dizendo que o yoga começa com o Patanjali Yoga Sutra, por exemplo, com todos os textos que vieram datados posteriormente, como Hatha Yoga Pradipika, Gerhanda Samhita, Shiva Samhita, Shiva Sutras. A gente vai ouvir em vários lugares que os textos de yoga, ou seja, a escola filosófica, né, Darshana, a visão do yoga é completamente independente e separada. E, na verdade, o que é independente e separado é aquela sistematização do conhecimento, que começa a partir daquele Pravartaka, daquele, digamos, daquele iniciador, daquele filósofo, daquele pensador, numa forma de olhar para um conhecimento que já existia lá antes dele. Porque todos eles vão dizer que eles aprenderam dos seus gurus, mas que eles discordaram em algum ponto, ou que eles precisaram deixar isso formatado para gerações futuras. Então, dentro da tradição que nasceu e se sustenta, né, nasceu junto com esse universo, que de alguma forma se sustenta na Índia, todos os grandes acharyas vão dizer que tiveram um professor. Nenhum deles vai dizer que foi autorrealizado no sentido de que ele aprendeu tudo sozinho, descobriu tudo sozinho, viu tudo sozinho. Todos eles vão referenciar o seu professor que, mesmo que no início, deu um empurrãozinho inicial para o aprendizado deles. E mesmo que eles não deem nomes, eles vão falar que encontraram, que tiveram satsangas, que estudaram, que ouviram, de vários outros. Mesmo o Ramana Maharishi, que dizem que não teve professores, não teve gurus, não teve, né, digamos assim, que reconheceu a verdade por ele mesmo, isso também não é de todo verdade, porque se você lê a biografia de Ramana Maharishi, você vai ver que enquanto ele esteve rumando por Arunachala, ele encontrou vários sadhus, vários swamis, ficou em associação íntima com alguns swamis, e aí escutou deles, ouviu,
Então ele teve uma experiência, né, de transcendental, e ele também teve acesso ao conhecimento em satsangas, em conversas, e até mesmo com os discípulos. Ele teve discípulos, os primeiros discípulos eram grandes eruditos em Veda, enfim, só parte. Mas então todos aqueles que são iniciadores de uma escola, na verdade, eles formataram um sistema de pensamento, uma forma de abordar um determinado assunto, mas não necessariamente eles se desligaram da tradição védica. Isso é importante para a gente ver, porque às vezes isso não chega para a gente no Brasil dessa forma. E tomou muitos anos para mim aqui na Índia, para olhar nos originais, para ouvir dos professores, para ouvir outros professores de outras linhas, para colocar as pecinhas do quebra-cabeça em posição. Então, quando a gente olha para o yoga, a gente vai ver o yoga muito próximo da filosofia do Sankhya. A explicação da criação do universo, das relações dos três gunas, sattva, rajas, tamas, e de como é que isso estava em equilíbrio, se desequilibrou, e aí isso tudo gerou esse universo multifacetado que a gente conhece. E o objetivo, né, do Sankhya, do Yoga, é referenciar, é ir de encontro a essa base, né, ir no encontro dessa base, no encontro dessa base que sustenta tudo. A diferença básica do Sankhya para o Yoga vai ser que o Sankhya é Nirishwara e o Yoga é Seshwara. Ou seja, o Sankhya não considera que existe Ishvara, não considera que existe um criador para esse universo. Já o Yoga considera, existe um Ishvara, existe aquele que controla, que comanda o universo inteiro através das suas leis. Tanto que a gente vai ver no Yoga Sutra, Ishvara Pranidhanam, a entrega, a reverência, o se entregar a esse Ishvara, essa ordem cósmica. Então a gente vai ver que dentro da tradição védica, nem o Yoga, nem o Sankhya, muito menos o Sankhya, vão explicar o que é esse Ishvara, onde que ele está presente, quem é essa figura que o Yoga está falando que a gente tem que se entregar. A gente vai precisar ir um pouquinho mais atrás, dentro da própria tradição védica, e principalmente dentro da própria literatura dos Vedas, para tentar entender quem é Ishvara. Porque Ishvara é revelado pelo próprio Veda, pelo próprio Vedanta. Então eu quero mostrar para vocês que todas elas estão interligadas. Não existe escola de pensamento independente. Academicamente, sim. Se a gente divide academicamente para estudar, tem essa escola com essa literatura, essa escola com essa literatura, essa escola com essa literatura. A gente vai tentar uma datação, como tem a era bramânica, a era védica, a era isso, a era aquilo. A tradição, com todos os acharyas que eu estudei, com outros que eu busquei, satsanga, que eu levei perguntas, dentro e fora, desse Parampara do Swami Dayananda, todos eles mostraram para mim uma conexão entre todas elas. Tirando algumas pessoas que eu conheci, que fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado, tirando esses, aqueles que estão como swamis, como professores dentro dessa tradição, nunca me mostraram nada que fosse dividido e separado completamente. E uma outra ideia também que, por exemplo, existem grandes acharyas dentro da linha, por exemplo, do Kailasa Ashram, que é onde a gente também está conectado, ou mesmo Sringeri, um dos ashrams fundados por Sri Shankara Kanti, que é um outro ashram também fundado por Sri Shankaracharya. Nesses centros de conhecimento que ainda estão vivos, por exemplo, o Kailasa Ashram, Swami Vivekananda estudou lá na época dele. Então, isso já tem aí mais de 150 anos. E até hoje eles dão aula do mesmo jeito que davam há 150 anos atrás. Estudam os mesmos textos, com as mesmas explicações, com o mesmo sânscrito, com os mesmos livros. E nem é tão difícil, porque a gente aqui mesmo estuda nos livros de 1908, 1912.
Eu mesma tenho estudado, não o livro físico, hoje em dia é tudo PDF, né? Alguém escaneou o livro e a gente está lá olhando os PDFs, você vai ver a data do livro 1906, 1880 e poucos. Né? Então, não é difícil imaginar que eles estavam estudando nesses mesmos livros há 100 anos atrás, 150 anos atrás, ou até mais. Mas existem nesses centros em que o conhecimento está preservado, existem Dwadasha Darshana Acharya. Um Acharya, um professor, que é Dwadasha Darshana. 12 Darshanas. Ele é um mestre. Ele é um Vidwan. Ele é aquele que detém o conhecimento de Dwadasha Darshanas, das 12 Darshanas. Então, ele é aquele que estudou em profundidade cada uma delas, que fez exame, né, fez prova, e ganhou um título de Dwadasha Darshana. A gente vai ter também Shad Darshana, 6 Darshanas. A gente vai ter vários títulos de acordo com que esses eruditos estudam e fazem provas, validações do seu estudo. Então, tradicionalmente, leva 12 anos para você estudar completamente o Veda, com Mimamsa, com gramática, com tudo. E aí, depois desses 12 anos, você pode estudar outras áreas de conhecimento. Então, depois que eles acabam esse estudo básico, eles vão e se especializam em várias outras áreas em paralelo, podendo se especializar nas 12, né? E ensinar, escolher ensinar alguma delas. Então, eu quero mostrar agora aqui para vocês uns slides, que são... Então, a gente está aqui, a tradição védica, né, nasce do próprio Ishvara, assume a forma dos Vedas que a gente conhece hoje em dia, escritos, porque em algum momento as pessoas que memorizaram os Vedas nessa tradição oral, né, começaram a serem perseguidas, a serem, né, destruídas, digamos assim, assassinadas e tudo mais, e aí precisou fazer com que os Vedas assumissem uma forma escrita para poder preservar esses escritos de alguma forma. Então aqui tem para a gente entender rapidamente, né, o que é essa tradição védica. Então a tradição védica inclui não só isso que está aqui, mas também toda uma tradição de outros conhecimentos paralelos, por exemplo, eu não listei aqui. Então, o corpo da tradição védica inclui várias partes, sendo o tronco os Vedas, ou seja, a parte central de toda a tradição está baseada nos Vedas. Esses Vedas estão didaticamente divididos em 4 por conta dos mantras presentes em cada um deles. Então, o Rig Veda tem majoritariamente Rig Mantras. Yajur Veda, ou Yajur Veda, tem a maioria dos mantras são do tipo Yajur. Sama, mantras que são cantados. Atharva, uma combinação de vários tipos de rituais, de coisas que se tem para fazer, inclusive algum tipo de magia negra, como a gente chamaria no Brasil, também está presente lá na Atharva Veda. Então, na verdade, são 3 tipos de mantras e 4 tipos de Vedas, né? Sendo o último uma coleção de outros assuntos não presentes nos 3 primeiros. Esse é o tronco, esse é o coração, o sustentáculo da tradição védica. Aí a gente tem também as Vedangas. Angas são como se fossem membros. Então a gente tem o tronco, a gente tem os 2 braços e as 2 pernas. Então essas Vedangas são disciplinas de conhecimento acessórias que vão ajudar a gente a entender o que os Vedas têm como mensagem. E ainda mais acessórias, Upa significa perto, próximo. Então, aquilo que estaria, né, em associação com essas angas são as upangas. Né? Então, seriam ainda mais, num nível mais externo. Assim. Mas ainda assim, as 2 áreas, seja Vedangas, sejam upangas,
necessárias para que a gente possa entender a mensagem dos Vedas. Então, aqui, rapidamente, as Vedangas, ou seja, essas disciplinas acessórias principais, né? Shiksha, que é a ciência da pronúncia, considerando que toda a tradição era uma tradição oral de ensinamento, então você tinha que ter uma pronúncia absolutamente precisa, para que a mensagem não fosse comprometida. Vyakarana, que é a gramática do sânscrito. Chandas, que é a ciência, né, do canto, da métrica, né, do entoar. A gente fala cantar, mas o certo seria entoar dos Vedas e de outros versos e textos. Nirukta, que é a ciência que explora o significado das palavras. Jyotisha, que é a astrologia e a astronomia. Kalpa, que é a ciência que rege toda a execução dos rituais. Né? E as Upangas, que são aquelas que estão próximas aos membros principais que estão ligados aos Vedas, que são essas que estão aqui descritas. Essa lista pode variar um pouquinho, mas essas geralmente é que todo mundo concorda. Puranas, que são histórias misturadas entre história, mitologia, simbolismo e conto de causo. Né? Então a gente vai ter, desculpa, a gente vai ter, né, uma mistura, porque a forma com que a tradição védica conta a própria história não é como a gente no Ocidente considera a história. Né? A tradição védica não está preocupada com datas, não está preocupada com que os fatos sejam absolutamente sem nenhuma vírgula desse lado ou daquele lado. Porque o que importa para essa tradição é que o conhecimento vá adiante, sem se modificar. O coração do conhecimento não pode se modificar. Então, essa tradição tenta preservar o conhecimento, mesmo que você coloque esse conhecimento numa outra forma, mas que não altere o coração desse conhecimento. Por exemplo, agora eu estou ensinando para vocês em português. Eu tenho estudado em inglês e sânscrito. Algumas pessoas estudam nas suas línguas locais, Hindi, Marathi, Tamil. Né? E nenhuma delas, apesar de estar mudando a língua, apesar de a gente estar usando exemplos compatíveis com cada público, né? Um Swami do sul da Índia vai dar os exemplos do sul da Índia, um Swami do norte da Índia vai dar exemplos do norte da Índia, um que é do Rajasthan vai dar exemplos completamente diferentes de outro que é de Orissa, né? Leste-oeste da Índia. A gente que é do Brasil vai dar exemplos diferentes dos exemplos contidos, né, na cultura, no dia a dia das pessoas na Índia. Né? Ou então a gente tem que explicar para depois dar o exemplo. Então cada um vai usar, digamos assim, de uma linguagem, de um jeito de ensinar, às vezes diferente, mas mantendo a mensagem intacta. Por isso várias Puranas, por isso várias histórias que contam a história da própria Índia, e não da Índia que a gente conhece hoje no mapa mundi, mas a tradição que ficou presente, preservada na Índia de hoje, e que é dita que nasceu junto com a criação desse planeta, que tem 7 ilhas, é o que o próprio Veda fala, Saptadvipaha, né? Aquele Lokaha Saptadvipaha, aquele Loka, aquele planeta, aquela morada, que tem 7 ilhas. Então, se você considera os continentes, com todas as águas ao redor, os continentes são como ilhas. Então, o próprio Veda se apresenta, né, como aquele nascido junto com a criação desse Loka que tem 7 ilhas, por exemplo. Então, as Puranas vão estar ali misturadas. A gente não sabe dizer onde acaba história e começa mitologia, onde acaba mitologia e é simbolismo, onde acaba simbolismo e é história, ou quando não é nada disso, é invenção da cabeça do autor, tipo um conto, ou, né, uma imaginação, uma fantasia, a gente não sabe. Então a gente dá uma chance que aquilo tenha acontecido de alguma forma e a gente tira dali não as comparações dizendo isso foi antes, isso foi depois, será que foi essa data ou aquela data, mas a gente tira o conhecimento, a mensagem, né, a lição de moral, digamos assim, que essas histórias querem passar para a gente. Nyaya é a lógica, Mimamsa é uma análise respeitosa
dos Vedas, seja da parte inicial, que trata de rituais, de ação, de resultado de ação, ou seja da parte final, que é o Vedanta, que trata do autoconhecimento, mas uma análise lógica, questionadora, orientada, eles dizem Shruti Sammata Tarka, né, uma lógica associada com a Shruti, com o Veda. E Dharma Shastra, que são as, digamos assim, o conhecimento necessário para viver a vida em sociedade. Então, em todos os momentos da história da humanidade, a gente precisou viver a vida em sociedade, e para isso precisam ter regras. Né? Mesmo que as tribos briguem entre elas, existia uma regra, se a tribo começasse a brigar dentro dela, a tribo ia acabar. Então, existia sempre, né, o chefe da tribo, e aí a competição entre duas tribos, os guerreiros, as outras funções, né, o curandeiro da tribo, todas essas regras de convívio social, de interação com as outras comunidades, de divisão de tarefas, tudo isso é considerado dentro do Dharma Shastra. Então, as Puranas, a gente tem, né, dois tipos de Puranas, Itihasas e Mahapuranas. Mahapuranas são basicamente histórias. Aí a gente não vai saber o que é, o que não é verdade, o que aconteceu, o que não aconteceu. Mas o que é considerado Itihasa, Iti, Ha, As, Asdato. Asdato significa o verbo ser e estar, que a gente existir também seria em português. Iti, Ha. Né? Iti é uma marcação de aspas no sânscrito. Então, aquilo que é contado nas Itihasas é o que eles consideram que aconteceu, que existiu. Então, é como se você colocasse aspas e dissesse, então foi isso que ele falou. Você vai dizer, eu estive com fulano ontem e ele falou, dois pontos, abre aspas. Aí você repete as palavras dele, fecha aspas, você vai dizer, então foi isso que ele falou. Então, da mesma forma, iti ha asam. Isso foi o que aconteceu. É assim que a própria tradição vê. Então, o Mahabharata e o Ramayana, que são os maiores épicos escritos da história da humanidade, com o maior número de versos e uma complexidade, né, de estrutura métrica e de entendimento, e um sânscrito até que não é tanto, mas toda a complexidade de uma literatura, eles são considerados itihasas, ou seja, eles são considerados história, tipo livro de história dessa tradição. Então, dentro do Mahabharata, a gente vai encontrar a Gita, que a gente tanto estuda, né? Bhagavad Gita, que é tão importante para a gente com o Vedanta. Então, a gente pode levantar milhões de dúvidas, e a gente aqui não está interessado em nenhuma dessas dúvidas. A visão da tradição védica é que Itihasa, ou seja, Ramayana e Mahabharata, realmente aconteceram. Né? Podem estar incluídos ali uns contos de causa aqui e ali, mas estão lá como algo que realmente aconteceu para aqueles que estão dentro dessa tradição. Para quem olhar de fora, pode dar qualquer valor para isso, né? Não aconteceu, aconteceu. A história da carochinha, a gente deixa as pessoas escolherem. Então, a gente tem aqui Veda, Vedanta e Yoga. Né? Então, os Vedas apresentam o Yoga como um estilo de vida em busca do conhecimento. Né? E o Yundyate iti anena, através do qual Yundyate, você se torna unido com alguma coisa. Então, quando você pega a palavra yoga, na construção dela em sânscrito, e dentro da construção dela, você encontra um terceiro caso, que é o anena, que é o através do qual, né? Yundyate anena iti yogaha. Então, é aquilo que, através do qual, faz com que você se una a alguma coisa. Porque está falando que, através desse yoga, você vai se unir com um objetivo, esse yoga passa a ser um meio, e não um fim em si mesmo. Yundyate anena iti. Então, através desse yoga, você alcança alguma coisa. Então, esse yoga passa a ser um meio para alcançar alguma coisa. E dentro dessa tradição, esse meio vai ser para alcançar esse conhecimento, que é também o culminar dos Vedas.
Toda a estrutura inicial dos Vedas culmina na visão do absoluto, do livre de limitação, que é a visão presente na parte final dos Vedas chamada Vedanta. Mesmo se a gente pegar o Yoga Sutra, por exemplo, como eu falei para vocês, acho que logo na primeira aula que a gente teve, o Yoga Sutra começa dizendo que vai ensinar sobre yoga. Aí no segundo verso diz qual é a definição de yoga, yogaha chitta vritti nirodha. E aí no terceiro verso diz para que você tem que fazer esse yoga, o que você ganha com isso. Tada drashtuhu swarupe avasthanam. Então, fazendo isso, você vai permanecer estabelecido na natureza desse sujeito que vê, do drashtuhu, do drashta, aquele que vê, do observador. Mas em nenhum momento dos 4 capítulos do Yoga Sutra, Patanjali fala sobre a natureza desse observador. Ele fala várias coisas para fazer para chegar a um estado de observador, para chegar a um estado em que esse observador até mesmo se dissolve e desaparece. Mas em nenhum momento ele lida com um assunto, qual é a natureza desse observador. Esse é o assunto de Vedanta. Então, eu ouvi dos meus professores que Patanjali não precisa escrever um livro sobre a natureza do observador, porque já tem vários livros de Vedanta falando sobre isso. Por que ele vai perder o tempo dele escrevendo sobre alguma coisa que alguém já escreveu? Melhor ele escrever sobre algo que talvez ele visse que fosse mais necessário naquele momento. Ele escreve todo um tratado lidando com várias etapas, não só de uma prática de yoga, mas também de uma vida de yoga. Porque ele fala também como lidar com as suas emoções, ele fala também como lidar com as outras pessoas. Por exemplo, quando ele fala de Pratipaksha Bhavana, para trazer, né, uma emoção capaz de neutralizar uma emoção negativa, ele fala, quando você sente inveja da outra pessoa, traz para sua mente as qualidades daquela outra pessoa. Que aí você vendo as qualidades daquela outra pessoa, vendo o esforço que ela fez para alcançar aquilo, você vai neutralizar seu próprio pensamento de inveja, por exemplo. Então ele fala também como lidar com as outras pessoas. Isso diz respeito a uma vida, e não necessariamente a uma prática. No sentido de uma prática, eu comigo mesmo no meu tapetinho. Então, esse yoga como um estilo de vida, que leva a gente a buscar o autoconhecimento, está dentro dessa tradição nascida dos Vedas. A gente tem também yoga, como é visto na tradição védica, como eu estava explicando para vocês, como uma área de conhecimento, como uma escola filosófica, uma escola de pensamento, uma das 6 darshanas, Shaddarshanam. Uma das 6 darshanas, a gente vai ver yoga aqui como uma escola filosófica com toda uma literatura independente, uma forma de pensar independente, com, né, iniciadores independentes. Mas aí eu tenho uma questão para colocar para vocês. O yoga que chega para a gente nos dias de hoje, a gente só pode traçar para trás, né, saber as origens, até uns 150, 180 anos atrás. Se você for buscar, né, na literatura que está disponível hoje em dia, a gente vai ver os iniciadores desse yoga moderno, entre aspas, que a gente recebe hoje em dia, são Swami Shivananda, Shri Aurobindo, Swami Kuvalayananda. Todos eles estudaram de alguém, né? Mas a gente não consegue localizar esse alguém de onde eles vieram. Em paralelo a esses, a gente vai ter também o Paramahamsa Yogananda, né, que estudou lá Kriya Yoga. E a gente vai ter um ou outro aqui e ali que são discípulos de Swami Shivananda, que estabeleceram suas próprias linhas, até mesmo o Iyengar vem nessa linhagem, abrindo, né, e diferenciando dos seus professores, a gente vai ver vários deles. Mas para trás de Swami Shivananda, para trás, né, de Swami Kuvalayananda e Shri Aurobindo, a gente não tem muito como acessar aqueles que vieram antes, dentro dessa tradição do yoga que a gente conhece. Outras tradições, como a dos natas e outros, têm uma linhagem de professor-aluno própria, com sistema de pensamento, com sistema de escrituras,
até mesmo separado dos Vedas. Em algum momento da história, eles se separaram e tiveram um iniciador lá, um Swami, né, naquela tradição, que fez o conhecimento ir descendo, né, daquela forma, com aquele corpo de conhecimento. Como o Tantra também tem né, digamos assim, uma estrutura independente de pensamento, de filosofia, de escrituras, que estabeleceu a sua própria transmissão de conhecimento. E tem as técnicas modernas, né, que misturam várias coisas entre eles. Por exemplo, chakra é um conceito que está presente apenas no Tantra, não está presente nos Vedas. Nadi está presente nos Vedas. Sushumna Nadi, né, Ida, Pingala, a gente encontra lá escrito no original do Veda. Mas chakra a gente não encontra. Você vai encontrar o conceito de chakra somente dentro da tradição do Tantra. Então a gente vai ver que mesmo essas 6 darshanas estando presentes aqui como divididas e separadas, o que chega para a gente hoje acaba sendo a salada mista de muitas delas. É isso o yoga como uma darshana, como uma linha filosófica. E a gente tem aqui o yoga como um conjunto de práticas, né? E aí formatado no seu campo de ação e de literatura. Então a gente vai ter o yoga tendo, né, um dos textos mais antigos que a gente tem conhecimento, é o Yoga Sutra de Patanjali, e também esses 3 que são os principais, Hatha Yoga Pradipika, Geranga Samhita, Shiva Samhita. Então esses acabam sendo as bases, tem uns Shiva Sutras também, esses acabam sendo as bases do yoga que a gente vê, e do Hatha Yoga Pradipika para baixo, né, todos eles atribuem o nascimento do yoga ao Senhor Shiva, como aquele que desce a essa terra, a esse mundo, como Nataraja, ou aquele que ensina a sua esposa Parvati. Então nessa forma, Ishvara nessa forma, ensina o yoga, né, com várias formas de animais, de plantas e tudo mais, e chega àquelas posturas, asanas e pranayamas que a gente tem. Então, nesses tratados, a gente vai encontrar os nomes das asanas, dos pranayamas, de kriyas, bandas. A gente vai encontrar uma parte prática formatada nesses textos. Mas no Yoga Sutra de Patanjali, Patanjali não apresenta Ishvara como Shiva. Ele apresenta Ishvara como Ishvara, sem nenhuma vinculação com uma forma específica. Então, também datado de um tempo anterior a esses 3 outros textos, se é que a gente vai considerar os escritos. Então, isso aqui a gente já viu na primeira aula, eu vou pular. Então, aqui chega, né, no nosso tópico, digamos assim, do nosso curso, toda essa introdução é importante porque a gente está aqui falando, né, dos pilares de uma vida de yoga. Então a gente tem que entender de onde que esse yoga está vindo, qual é a conexão desse yoga na sua fonte, né, para a gente não ficar aí comendo só uma fatia da pizza. A gente precisa tentar vislumbrar aí de onde que esse yoga está vindo. Né? Não importa para a gente, na verdade, na verdade a gente não entra, né, que não importa, a gente não entra na discussão se isso tudo que eu falei para vocês é verdade, não é verdade, está certo, está errado. Por quê? Porque toda a tradição védica, nascida dos Vedas, ou mais para frente, separada dos Vedas, é uma tradição de cunho oral, digamos assim, Karna Parampara. Aquilo que foi ouvido e aprendido é ensinado adiante. Então eu só posso ensinar para vocês o que eu ouvi dos meus professores. E assim a tradição de conhecimento se mantém. Então eu não sou ninguém para questionar aquela outra pessoa que aprendeu diferente. Porque a gente tem que respeitar aquilo que a gente recebe dos nossos professores. Aquela pessoa está reproduzindo o que ela ouviu dos professores dela. Então, na linhagem dela, funciona daquele jeito. Então, existe um respeito entre todas as linhagens. Né? Somente quando a gente parte, né? Isso em todas as áreas da vida. Vão ter sempre aqueles fanáticos, vão ter sempre os intolerantes, vão ter sempre aqueles convencidos de que a minha verdade é a maior das verdades. Né? Isso aí está presente em todos os lugares. Mas no coração dessa tradição, a gente tem uma tradição basicamente na forma de sampradaya.
Samyak Pradaya, aquilo que é dado, muito bem dado, que é passado adiante. É também chamado Parampara. Por quê? Porque vem Paramparaya, vem na forma de alguma coisa que veio antes para aquilo que vem depois, de quem veio antes para aquele que vem depois. Paramparaya, né? Na forma daquele que veio antes que passa para o que vem depois, para o depois, para o depois. Então, dentro dessa tradição de ensinamento, vai ter um respeito a uma linhagem, a um professor que aprendeu do seu professor, que aprendeu do seu professor, que aprendeu do seu professor, e que vai passando adiante somente aquilo que ouviu, nada além. Então, dessa forma, Paramparaya, né, daquilo que foi ouvido e que é passado adiante, a gente respeita todas as linhagens, todas as diferentes tradições, todas as diferentes expressões desse conhecimento. Por quê? Porque a gente dá o mesmo respeito que a gente dá ao nosso professor, ao professor de todas as outras pessoas. Então, não tem, se esse entendimento da tradição está claro, não tem espaço para briga, né? Não tem espaço para competição. O que vai ter, talvez divergências vão estar lá, né? Mas a gente concorda em discordar e cada um fica com a linhagem que recebeu do seu professor e segue adiante. Então aqui a gente vai ver, né, voltando para o nosso tópico, a gente vai ver dentro do Yoga Sutra, né, no capítulo 2, verso número 28, Patanjali vai dizer para que o yoga que ele está apresentando serve. Né? Para que esse yoga serve? Então ele vai dizer yoga, anga, anushtana, anushtanat, né? Yoga, anga, anushthanat. Ou seja, esse quinto caso é da onde vem. Então, ashuddhaye, jnana diptihi, aviveka kyatehi. Ele coloca esse sutra número 28, ele coloca aqui, ashuddhikshaye. Ashuddhikshaye significa para kshaya, a destruição do que? De ashuddhi. Ashuddhi são impurezas. Então, aquele quarto caso é um motivo, tadarte chaturthi. Não é sampradana, não é o recipiente. É o motivo, a razão pela qual você vai fazer alguma coisa. É o sentido daquele quarto caso. Então, ashuddhikshaye, para que você possa destruir a shuddhi, que são as impurezas. Que impurezas são essas? Inveja, raiva, medo, ansiedade, né, insegurança. Todas as impurezas que poluem a nossa mente, o nosso coração, e até mesmo as impurezas que poluem esse corpo. Por exemplo, toxinas acumuladas no estômago, toxinas acumuladas na corrente sanguínea, né, com o objetivo de se livrar das impurezas. Yoga Anga Anushthanat. Através, esse quinto caso vai ser com base nisso você faz alguma coisa. Então, através da prática Anusthana, do que? Yoga Anga. Né? Através dessas Yoga Angas que ele vai mostrar para você, através disso, ou partindo disso, com o objetivo de se libertar, de destruir todas as impurezas que afetam o seu corpo, mente, os seus sentidos, a sua respiração. Jnana Diptihi, para que o conhecimento brilhe. Diptihi, aquilo que é de natureza de luz, clareza, né? Aviveka Kyatehi, né? Até que, esse A não é uma negação, é um limite. Até que Viveka Kyatehi, até que Viveka, essa capacidade de discriminar, de conhecer, de entender, Kyati,
desse conhecimento. Então, até que a clareza desse conhecimento se estabeleça para você, você tem que praticar Yoga Anga. É isso que Patanjali diz que a gente tem que fazer. Então, com o objetivo de se libertar das impurezas, a gente deve praticar Yoga Anga até que a clareza do conhecimento esteja disponível para nós como uma dipa, né? Dipti é aquilo que brilha, que fica claro. Então, até que o conhecimento fique claro para a gente. Então, ele deixa claro nesse sutra que ele tem um objetivo, Jnana Dipti, né? Que haja a clareza desse conhecimento, que esse conhecimento se faça brilhar para você. E para que esse conhecimento se faça brilhar para você, você tem que praticar Yoga Anga. Para quê? A clareza do conhecimento só vai vir numa mente purificada. Para purificar essa mente, você precisa praticar yoga. Então aqui ele não faz uma relação direta entre praticar yoga e adquirir o conhecimento claro. Aqui ele deixa claro etapas desse processo. Você pratica yoga para a clareza, a purificação da mente. Com uma mente purificada, o conhecimento vai ficar claro para você. Esse conhecimento só vai chegar até a sua mente se você aprender de alguém. Então essa etapa também está embutida. Então, quais são as Yoga Angas? Ele define no próximo sutra. Yama Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhayaha, Ashtangani. Então, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. 8 angas, 8 passos, 8 componentes, 8 membros dessa prática. O que é o Angi? Angas têm que estar sempre penduradas no Angi. Angas são partes, como os membros que esse corpo possui. Se eu fosse um polvo ou uma aranha, eu teria vários membros pendurados naquele tronco. Quem é aquele tronco? Quem é o Angi? O Angi é Jnanam, é o conhecimento, que ele deixou claro no sutra anterior. Então aqui ele está falando de Angas, das partes. E qual é a parte central que faz todas essas partes serem válidas? Que é o Angi, que é o tronco, né? As partes só se sustentam porque tem o tronco. Esse tronco é o Angi. O que é esse tronco? Jnana Dipti, a clareza do conhecimento. Então, a clareza desse conhecimento tá lá como a parte central, o foco. Através das práticas das angas, das disciplinas de yoga, a gente vai ter uma mente purificada. Com essa mente purificada, o conhecimento vai brilhar para a gente, tão claro quanto a luz brilha. Então, a gente vai ter aqui o Ashtanga Yoga de Patanjali. Então, a gente tem enumerado naquele sutra o Ashtanga Yoga, Yama Niyama, Asana Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Dentro de yamas e niyamas, a gente tem 5 em cada. 5 yamas, 5 niyamas. Todos eles juntos formam todos esses juntos formam o que a gente chama de Ashtanga Yoga de Shri Patanjali. Então a gente vai ver, deixa eu ver a hora aqui. A gente já até passou da hora, um bocadinho. Então a gente na próxima aula vai falar sobre essas 8 angas, né? E principalmente yamas e niyamas. O resto vocês já devem conhecer, asana, pranayama, não preciso falar nada sobre isso. Vocês vão saber até melhor do que eu. E dharana, dhyana, samadhi, a gente vai estar falando mais para o final. A gente vai ter uma aula só sobre meditação à luz, né, do yoga, que é a luz da tradição védica, do Vedanta, do yoga. Uma das nossas últimas aulas vai falar sobre meditação,
naquele momento eu vou voltar ao que é chamado Dharana, Dhyana, Samadhi. Então, a asana é a prática física, de posturas físicas. Para quê? Para conquistar a saúde do corpo, a flexibilidade, para ter uma conquista, um domínio sobre o seu corpo. Pranayama yama significa um controle do prana. Então, a gente vai ter ali um controle, um exercício para você adquirir um controle sobre o prana. Tem um rapaz que mora aqui, o outro brahmachari que mora aqui no ashram junto comigo, ele vem de uma tradição desse parampara de yoga. Ele tem que estar o tempo todo contando o número de respirações que ele faz em uma hora. O tempo todo, da hora que ele acorda, abrir os olhos até a hora de dormir, ele tem que ficar contando quantas respirações ele está fazendo, em 1 minuto, em 1 hora e no dia inteiro. Porque o número de respirações é dito dentro da tradição do yoga, que cada um de nós vem com um número programado de respirações numa vida. Então, se a gente respira curto e rapidinho, a gente está gastando lá o nosso crédito. Então, ele tem total atenção à respiração todo o tempo para respirar de forma a manter uma frequência de tantas respirações por minuto. Então, pranayama não é só Shitala, Nadi Shodhana, esses que a gente faz Bhastrika, Kapalabhati. Não, pranayama é manter um controle sobre a respiração. Esses vão ajudar a gente a fazer práticas de purificação, de controle mais específicas, mas existe uma ciência de pranayama, de controlar esse prana. E qual é o objetivo de controlar esse prana? Não é controlar a respiração, é controlar a energia vital, para fazer com que a vida desse corpo se prolongue. A asana tem um objetivo, fazer com que o corpo se mantenha saudável, para que ele viva longamente. Pranayama, para que a respiração não se esgote antes da hora, que esse corpo possa viver longamente. Para que eles querem fazer o corpo viver longamente? Para alcançar esse objetivo do yoga antes de abandonar esse corpo. Então tem um compromisso ali muito grande, muito intenso, não só com a prática, com a alimentação, com o sono, com os pensamentos, com os hábitos, com as pessoas. A gente vê até mesmo, Patanjali aborda um pouquinho no seu Yoga Sutra, até mesmo de alimentação. Não pode comer qualquer coisa, não pode comer toda hora, como ele mesmo, ele come só uma vez por dia, uma única refeição no dia. O resto do tempo não pode usar energia para ficar digerindo coisa. É um desperdício de energia. Essa energia tem que ser usada para meditação ou para outras práticas, não é para ficar digerindo comida. Enfim, tem várias coisas por trás. Uma vida de intensa disciplina, a vida de quem pratica realmente o yoga na sua essência, vai estar fazendo assim, intensas disciplinas da hora que acorda até a hora que vai dormir. Vai dormir só umas 3, 4 horas, não mais do que isso. O resto do tempo vai estar fazendo meditação, prática física, respiração, alimentação, tudo num contexto, muito mais amplo, muito mais abrangente. E aí a gente tem Pratyahara, que é o controle dos sentidos. Então é você retirar a sua mente por trás do sentido quando você não quer levar atenção para aquele lugar. Então, por exemplo, quantas vezes acontece quando um som, alguma coisa estoura ali, aí todo mundo vira, o que será que aconteceu? Estourou alguma coisa? Então o yoga ele não vai virar. Ele só vai virar sob a sua própria vontade, não como uma reação ao som que chegou para ele. Então o ouvido vai trazer o som, mas o yogi vai estar ali sob o controle dos seus sentidos. Se ele não quiser dar atenção àquele som, ele pode simplesmente desligar a sua mente daquele sentido. Isso em relação ao tato, ao paladar, ao olfato, à audição, a tudo. Então, a visão, ele pode estar com o olho entreaberto e não está vendo nada. Por quê? Porque ele retirou a sua mente por trás daquele sentido. O sentido está lá funcionando, mas a mente não está focada lá na informação que os sentidos estão trazendo. Então, a gente pode fazer exercício de dharana, por exemplo, quando você fecha o olho, você tenta se desligar de todos os sons ao seu redor, se desligar das informações que vêm do ambiente, se está frio, se está calor, se tem mosquito, se não tem mosquito, se tem som, se não tem som, se alguém abriu a porta ou fechou a porta, Você começa
a se centrar somente, por exemplo, na sua respiração e deixar tudo do lado de fora. É um exercício muito simples, mas é uma prática de pratyahara. Com a prática, você vai ficando mais capaz. Então, todas essas são práticas a serem seguidas, inclusive o samadhi. Samadhi é uma prática e é um objetivo ao mesmo tempo. É prática que você tem que fazer ele diariamente. No dia que você não faz, você perde alguma coisa. Esse é um problema com a prática do yoga. Da mesma forma que a prática física, né? Se você não estica, daqui a pouco você perde a capacidade de chegar lá. Ou se você não levanta, assim, 200 quilos, você perde a capacidade de levantar 200 quilos. Isso acontece com o yoga. Se você não pratica, você perde aquela capacidade. Até mesmo de concentração, de foco, de meditação. Então, é uma vida realmente muito comprometida com essa disciplina de estar sempre fazendo. E estar sempre conquistando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Isso é a vida vinculada somente à prática de yoga. Mas, se essa vida vinculada à prática de yoga for levada a uma busca por autoconhecimento, por transcendência, pelo livre de limitação, essas práticas tomam um outro caráter. Elas não têm mais um resultado para dar no seu próprio campo de ação, mas têm uma preparação para dar para essa pessoa no sentido de uma maturidade, de um crescimento pessoal, de um autodomínio, de um autocontrole, que vai ser usado para meditação, para enxergar a realidade, para entender do ensinamento e assimilar a visão, né, da realidade final. Então, tudo isso é uma visão conectada, né? A tradição do yoga, no nosso caso, a gente vai estar vendo ela somente, não só como uma prática, com um fim em si mesmo, mas como uma base na qual se sustenta toda uma caminhada na direção, né, de um crescimento pessoal, na direção da realização, na direção, né, de uma maturidade. Então, a gente volta aqui à nossa tela original. E aí a gente começa encerrando a nossa aula de hoje. Então, são muitas informações, às vezes novas, né? Mas que são muito importantes para a gente entender essa tradição do yoga quais são os seus pilares. Seria muito fácil chegar aqui desde o início e falar Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, né? Faz Pranayama desse jeito, vira de cabeça para baixo, faz Shirshasana, 2 horas de Shirshasana por dia. O Swami Dayananda teve uma época na década de 60 que ele morava em Rishikesh, à beira do Ganges, numa cabaninha. Hoje é até aniversário dele, se a gente considerar o nosso calendário, né? Então, ele morava lá às margens do rio Ganges, né, Gangadi, exatamente onde é o nosso ashram agora, no local que é o quartinho dele, né, era onde ficava a cabaninha dele, feita de palha trançada, né, tinha até uma cobra que morava lá entre as camadas da palha, assim, né, tentaram tirar a cobra várias vezes, ela sempre voltava, ele falou para deixar, um dia ela desapareceu, enfim, várias histórias existem. Então, quando ele morava lá, ele conta que ele morava lá e tinha que andar, assim, dar uns 15 minutos de caminhada até o Kailasa Ashram, onde ele estava estudando o Brahma Sutra, que é um texto de Uttara Mimamsa, de análise da parte de Vedanta, análise lógica, né? Então, ele ia e voltava todos os dias, ele ia para a aula com sua Swamiji lá e voltava dessa aula. Quando ele ia de manhã para a aula, tinha um sadhu, um outro swami de lá na beira do Ganges, em Shirshasana. Ele já estava em Shirshasana quando ele estava indo. Aí, quando ele voltava da aula, umas 3 horas depois, o sadhu continuava lá em Shirshasana, né? Continuava de cabeça para baixo lá naquela posição. Ele falou, dia após dia, ele ia em Shirshasana, voltava, ele estava lá em Shirshasana. Aí um belo dia, ele muito curioso, o Swami Dayananda muito curioso, viu ele fora da Shirshasana. Perguntou para ele, como assim, o que você faz? Assim, você está em pé, assim, né?
diferente, eu só te vejo de cabeça para baixo. Interessante, né? Muito prazer. Eu moro naquela cabaninha ali, todo dia eu te vejo. Ele fala, eu te vejo passar também de cabeça para baixo. Eu te vejo passar também. Então ele pergunta, mas peraí, por que você está fazendo tanto shirshasa, né? O que você quer, né, ganhar com isso? Assim, por que você está fazendo isso? Ele fala, não, meu professor falou que eu tenho que fazer 8 horas de shirshasana por dia. Só assim eu vou iluminar. Aí o Swamiji olhou para ele assim, como? Só se eu fizer 8 horas de shirshasana por dia, eu vou entrar num estado de transe e vou ficar nesse estado de transe. Aí o Swamiji entendeu o que ele considerava iluminar, né? Mas tanto sangue vai para a cabeça que você vai ficar assim meio doidão por um tempo, né? Então ele considerava esse estado, o guru dele ensinou assim. Então, Swamiji não falou nada, ele falou, tudo de bom para você com a sua prática, hein? Fica com Deus, bye bye. Mas existe dentro da tradição várias vertentes. Ao mesmo tempo que Swamiji estava lá estudando o Brahma Sutra, que é o ápice do conhecimento de Vedanta, uma outra tradição de ensinamento vai dizer que tem que fazer 8 horas de Shirshasana por dia para conseguir um estado de transe, e viver nesse estado de transe é a realização para eles. Então, a gente não pode julgar como certo e errado, a gente não pode ter nenhuma visão, né, de botar alguém para baixo e botar alguém para cima. A gente tem que aprender a respeitar que os objetivos são vários, as expressões são várias, e a gente tem que ver onde a gente se encaixa. A gente quer fazer aí 8 horas de Shirshasana por dia, tentar por um tempo, ver se acontece uma mudança aí, né? Você passa a ver umas luzes, aparece um halo dourado aqui ao redor da sua cabeça, vai com tudo. Tem as minhas orações pelo seu sucesso. Mas se você quer entender qual é a natureza desse universo, qual é a natureza do sofrimento, achar uma saída para esse sofrimento, aí é outro caminho, outra história. A gente tem que ver onde é que a gente se encontra. O que a gente quer para a gente tem que ter clareza de objetivo. Com a nossa clareza de objetivo, os recursos a gente reúne para alcançar aquilo que a gente quer. E porque vocês estão aqui me ouvindo até agora, tenho certeza que o que vocês querem é a felicidade, a paz, a tranquilidade. Com Shirshasana ou sem Shirshasana, é isso que a gente quer. Com pranayama ficando, 2 horas sem respirar, em retenção, Antara Kumbhaka, Bhakya Kumbhaka, ou sem, o que a gente quer é ser feliz e encontrar essa felicidade aqui e agora também. Imagina, se tiver que esperar uma vida inteira vivendo toda a intensidade das práticas para alcançar alguma coisa depois em algum lugar, também eu não estou interessada. Não sei vocês. Eu estou interessada em alguma coisa que seja aqui e agora, senão não estou interessada. Assim, tem que ser aqui, vivendo essa realidade que a gente vive, com tanto motivo para sofrimento, eu tenho que descobrir que eu sou livre do sofrimento. Com tanto motivo para confusão, eu tenho que conseguir descobrir uma mente clara e objetiva. Com tanto motivo para desespero, eu tenho que manter a força, a paz e a tranquilidade, assim, o meu estado de espírito para poder fazer o que eu tenho que fazer. É isso que faz realmente diferença na vida da gente. Mas, se você quiser largar tudo e vir para os Himalaias, vai com Deus, boa sorte, faça umas orações pela sua felicidade e sucesso, porque, como o próprio Swami Dayananda dizia, os caminhos são vários, diferentes caminhos, diferentes professores, diferentes linhagens de ensinamento, todo mundo é livre para ver onde é que o seu coração se sintoniza. Mas a gente tem que fazer uma escolha em algum momento. Não pode ficar também aqui. Em algum momento a gente tem que acertar o nosso caminho e seguir. E esperar que as bênçãos de Ishvara estão lá para a gente. E para isso a gente precisa de muito punha, você sabe? Precisa de um mérito para achar um professor que seja capaz de te ensinar e aquilo que ele esteja te ensinando, você seja capaz de aprender, e aquilo que você é capaz de aprender, você seja capaz de viver à luz daquilo. Porque mesmo que a gente entenda, muitas vezes a gente acaba escapulindo aqui e ali. Então a gente precisa de mérito, digamos assim, em todas essas etapas, para não se perder no caminho, para não escorregar, para não se desviar, para não cair na mão de um professor, de um falso guru.
Para tudo isso, a gente precisa ter uma atitude de oração para ser protegido e guiado, né, na direção que é benéfica para a gente, né? Quantas de falsos gurus a gente lê aí nas notícias, quase que uma vez por mês tem um escândalo com alguém no mundo. Né? Então, a gente precisa realmente entender, a gente precisa buscar conhecimento, até para saber se aquela pessoa que está fazendo com a gente, aquilo ali é adequado ou inadequado, né? Por isso que as pessoas, eu fico com pena delas, né? Porque elas não sabiam o que era certo, o que era errado, se aquilo faz parte ou não faz parte, né? Mas, enfim, a gente precisa... Eu tive um professor no segundo grau que dizia que até para falar mal a gente tem que conhecer. Então ele ouvia todos os funks naquela época para sair, né, esculachando todo funkeiro que ele encontrasse pela frente. Aí quando o funkeiro dizia, que isso, professor? Aí ele começava a cantar. Ele dizia, até para falar mal a gente precisa conhecer. Então, né, o funk é uma questão de escolha, mas é isso. Então, para tudo a gente tem que entender em que contexto aquilo ali se apresenta para a gente. Então, estou tentando aqui, o melhor que eu posso, passar, né, essa visão para vocês. Então, agradeço mais uma vez. Foi, né, uma repetição da última aula, mas eu tentei colocar uns elementos novos para não ficar muito monótono para quem estava na aula no sábado passado. Né? Então, agradeço a presença de vocês, seguimos firmes. Até o próximo sábado no nosso curso. Até as próximas aulas para vocês que eu vejo amanhã, segunda, terça, né, cada um na sua turma. Obrigada. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Tatsat. Namastê, namastê. Obrigada, até a próxima. Pessoal do YouTube, Facebook, até a próxima. Namastê.